E aí a gente lembra que, né, a mãe de André, ela não estava na colônia Nosso Lar, ela habitava uma colônia mais elevada do que a Nosso Lar. Mas que ela veio até a colônia Nosso Lar para, vamos dizer assim, visitar o filho, ver o progresso de André Luiz. E lá ela comentou com Alexandre que ela voltaria à esfera terrena, né? Iria reencarnar de novo para poder auxiliar o pai de Alexandre, né? Mas ele não foi assim socorrido, né? Ele não foi levado para o Nosso Lar, passar por um processo que nem Alexandre. André passou, ele já foi, a reencarnação dele foi, no caso, foi assim, vamos dizer assim, compulsória, né? Ele já foi, ele reencarnou direto, ele foi direto das regiões infelizes para o corpo físico, né? Então, por isso que André aqui, ele pergunta, e aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Então, ele estava perguntando, né? E aí, Alexandre vai explicar ele, né? E ele fala, né? Porque o genitor dele, no caso, o pai dele, voltou, reencarnou, né? Diretamente da esfera, né? De lá vamos dizer assim, das regiões infelizes para a esfera carnal. Aí ele diz, compreendemos o que você fala, ok? Então Alexandre fala para ele, né? Nós estamos compreendendo o que você está, a sua pergunta, né? E aí ele diz, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se for ele de criatura, se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados do nosso plano. Então, o que ele está dizendo assim? Se ele foi uma criatura, né, que embora fosse iluminada, mas que ainda estava em estágio de imperfeição moral, mas ele tinha alguém ali que estava intercedendo por ele, como a gente viu no capítulo passado da intercessão, né? Então, são aqueles espíritos que tomam, vamos dizer assim, o cuidado de fazer com que aquele outro que foi, vamos dizer assim, seu amado em algumas existências, e aí ele vai tentar ajudar. Como ele já se encontra numa condição mais elevada, ele vai pedir aqueles seus amigos lá na espiritualidade para ajudar ele naquele processo, daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, o que Alexandre fala aqui, né? Então, se ele sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados do nosso plano, nesse caso terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhes terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face desse esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Então, foi que ele entendeu, que Alexandre falou ali para ele, né? Que muitas das vezes o espírito, ele, né? Tem, como eu falei, né? No caso, a mãe de Alexandre, de André, né? A esposa do pai dele, né? Claro,
E aí ela se dispôs a voltar, né, à Terra, reencarnar na Terra, para receber o pai de Alexandre, eis na outra encarnação como seu esposo, agora como seu filho, para ajudá-lo no processo de evolução. Então a gente vê isso aqui, né? É isso que está bem explícito aqui neste capítulo. E aí, quando Alexandre fala, explica para ele, ele se tranquiliza. E ele sabe que existem diferenças, né? Várias diferenças. Por isso que existe essa instituição reencarnacionista, porque cada caso é um caso. Como ele colocou, de modo geral, são parecidos, mas sempre tem uma nuance aqui, outra ali, que a gente vai ver na segunda parte desse capítulo, né? Alguns casos de alguns espíritos que lá estão e que vão reencarnar aí, algumas particularidades nesse processo de reencarnação que a gente não vai falar agora, vai ficar mais para a segunda parte. Então vamos continuar aqui. Bom, então ele passou a observar detidamente, os modelos masculinos e femininos não muito longe ali próximo, né? Muito gentil, Jocino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Então ele ficou constrangido, né? Tudo aquilo, né? Ele ficou meio pensativo, né? Mas aí ele, para disfarçar, ele começou a observar lá aqueles corpos, né? Aqueles modelos de corpos feminino e masculino que estavam ali em exposição. E aí Josino, que é a pessoa que vai ajudá-lo, né? Ali dentro da instituição, que vai apresentá-lo a outros, para que o processo de aprendizagem ele aconteça, coloca a mão, né, no ombro dele e muito gentilmente fala para ele: aproxime-se dali, né, para ele se aproximar daquele modelo ali, dos corpos que já estão ali. E observe. Ou ele, como médico, né, que ele foi médico na última encarnação, ele mais ou menos conhecia da anatomia do corpo, né, daquilo que estava ali, que é exposto, né, os órgãos, tudo direitinho. Então ele disse a ele: aproxime-se, você lucrará muito vendo de perto. Então ele vai, através dessa observação, na segunda parte, ele vai descrever com minúcias, né, tudo que ele observou ali naquele modelo de corpo, né, todo o processo, os órgãos, os músculos, as veias, né, ele vai falar sobre a glândula pineal, ele vai entrar assim bem em coisas bem, vamos dizer assim, nítidas sobre aquele processo. E aí, nós vamos parar por aqui, certo? Nós só vamos até aqui. E aí ele diz assim: não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino que apresentava a absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica do sabor antigo. A gente sabe que, né, a arte helênica de muito tempo, do início dos tempos, eles esculpiam com perfeição o corpo humano, né? Aí havia muitas estátuas de deuses, né? Muito bem feita. Então, é que ele vai fazer toda essa observação que a gente vai falar no segundo tempo. E assim, gente, o que eu queria colocar aqui nessa primeira parte é para a gente atentar para o cuidado que a gente deve ter todas as vezes que a gente vai iniciar um trabalho, principalmente o trabalho da casa espírita, né? Porque às vezes a gente tem
total boa vontade, mas a gente precisa se inteirar dos processos, não é? Porque muitas das vezes acontece, não estou dizendo que é na nossa casa, mas acontece da pessoa tá adentrando, vamos dizer assim, uma casa, e ela tem toda boa vontade em querer ajudar, que é o caso do nosso irmão aqui, André. Toda boa vontade. Mas às vezes ela não está preparada ainda, ela não aprendeu ainda o processo. Que não é assim, a gente chegou, vai lá e faz. E isso, gente, é em tudo. Seja na confecção da sopa, seja na confecção do café, né? Na questão do enxovais da gestante. Então, há todo um processo, toda uma, vamos dizer assim, uma estrutura que é elaborada, porque a gente não trabalha só, a gente trabalha com a espiritualidade. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa estar, vamos dizer assim, bem harmonizado com o trabalho, né? Saber que aquele trabalho ali não é um trabalho nosso, mas do qual a espiritualidade é um fator principal, porque é a espiritualidade que trabalha, que faz com que a casa realize aquele trabalho. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode, no caso, né, ir assistir aos trabalhos, como é que aquele trabalho é feito, como é que ele é realizado, fazer pergunta, tirar dúvida, para de fato a gente poder ajudar sem atrapalhar. Porque às vezes a gente não atrapalha o trabalho físico, né? Mas às vezes tem algumas coisas, né? Alguns lances, algumas situações em que pode haver vamos dizer assim, como é que eu vou colocar? Com o trabalho espiritual. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo alguma coisa que não está dentro, né, vamos dizer assim, do conhecimento evangélico que a gente precisa ter para realizar aquele trabalho. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês? Vamos, quem tiver interesse em participar desse trabalho, seja do trabalho social, seja do trabalho mediúnico, vamos estudar, vamos participar do trabalho, fazer perguntas, se interar de como a coisa é feita, para então a gente poder fazer o nosso trabalho muito bem feito. Além da boa vontade que a gente tenha em fazer o trabalho, a gente também está espiritualmente preparado, ligado com o alto, com a espiritualidade maior que nos auxilia nesse trabalho, para que o trabalho seja muito bem feito. Então, é isso aí, gente, que eu queria colocar, assim, que eu achei de suma importância dentro desse, vamos dizer assim, dessa primeira parte desse capítulo, é essa questão da gente ter a preparação para a realização de um trabalho dentro de uma casa espírita, principalmente. Ok, gente? Um beijão para vocês e até a próxima. E aqui nós vamos, né, na próxima aula, nós vamos dar início à segunda parte do capítulo Preparação de Experiência. E a gente ainda vai aprender muita coisa boa, viu, gente? Beijão e até a próxima.